Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Contas de gestão da Cinfra são julgadas regulares. Secretaria Estadual de Cultura tem tomada de contas julgada em bloco pelo TCE. Renúncia de receita é debatida em reunião de equipe de trabalho da Atricom. Agora, no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual firmaram um acordo de cooperação técnica nesta quarta-feira. Com a assinatura do termo, os órgãos se comprometem a estabelecer uma cooperação mútua que envolve de troca de informações técnicas a ações integradas para a prevenção e repressão de crimes contra o patrimônio público. A reportagem completa sobre a assinatura do documento e os detalhes desse acordo você acompanha na nossa próxima edição. Tomada de contas envolvendo a Secretaria de Estado de Cultura são julgadas regulares em sessão da segunda Câmara do TCE. Veja a reportagem a seguir. Em sessão da segunda Câmara Julgadora, os conselheiros analisaram em bloco a tomada de contas instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura em razão da ausência de prestação de contas do contrato de fomento à cultura 42/2007 para a realização do projeto Primeiro Circuito de Cultura do Araguaia, e também o contrato número 162/2007, que teve o objetivo de realizar o projeto cultural Preservar para ter acesso. Os processos foram analisados pelo conselheiro Walter Albano, que teve o seu voto lido pelo conselheiro substituto João Batista de Camargo. A Comissão de Tomada de Contas do TCE identificou que as falhas encontradas são formais e não causaram danos ao erário público. Assim, segundo o entendimento da SESEX desta relatoria, concluo pela regularidade das prestações de contas, tendo em vista a documentação constante nos autos e a devida comprovação da execução dos projetos referentes aos contratos em questão. Diante disso, as tomadas de contas foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas. Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julga regulares as contas de gestão relativas ao exercício de 2015 da Cinfra, mas conselheiro relator faz determinações legais e aplica multas. Acompanhe o julgamento. O Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou as contas anuais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, referentes ao exercício 2015, sob a responsabilidade do gestor Marcelo Duarte Monteiro. O relatório técnico preliminar foi realizado com base nas informações prestadas ao TCE por meio do sistema Aplique, processos físicos e visita realizada em loco na Cinfra. Para o exercício de 2015, a previsão da receita foi de R$ 1.260.874.632, sendo efetivamente arrecadado R$ 500.173.113,12, ou seja, 39,66% da previsão inicial da Lei Orçamentária Anual. A equipe da Secretaria de Controle Externo do TCE apontou ocorrência de 16 irregularidades. Após a apresentação de defesa, a equipe de análise emitiu o relatório técnico conclusivo, ratificando a ocorrência de 12 irregularidades. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho em parte o parecer 2712/2016 do Ministério Público de Contas e voto no sentido de ser julgados regulares, com determinações legais, as contas anuais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a Cinfra, referentes ao exercício 2015, sob a responsabilidade do gestor Marcelo Duarte Monteiro, e voto ainda no sentido de determinar ao gestor que restitua aos cofres do Estado o montante devidamente atualizado de R$ 14.738,96 com recursos próprios em razão de juros e multas incidentes sobre pagamentos com atraso nas faturas de energia elétrica e dos encargos devidos ao PASEP, no prazo previsto no regimento interno do Tribunal de Contas, aplicar multas ao gestor que totalizam 24 PFs da forma discriminada nos autos e determina ainda a avaliação segundo critérios de eficiência e economicidade por meio de trabalhos seletivos e específicos dos contratos de obras e serviços de engenharia firmados pela Cinfra com despesas realizadas no exercício 2015 mediante a utilização do instrumento de fiscalização denominado de acompanhamento, parágrafo 4º do artigo 148 do Regimento Interno, cabendo à SESEX desta relatoria efetuar os levantamentos necessários na forma facultada pelo artigo 3º da Resolução Normativa de número 21 de 2015.
Grupo de trabalho da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil discute diretrizes de controle externo da renúncia de receita. A reunião de trabalho da Tricom contou com a participação de representantes dos tribunais de contas do país que estão mais avançados na matéria do controle da receita pública e renúncia de receita. Durante 3 dias, a equipe irá discutir sobre diretrizes para o controle externo da renúncia de receita. Segundo o conselheiro Walter Albano, primeiro vice-presidente da associação, é relevante debater esse assunto, pois ele detém um volume grande de recursos. Essa renúncia é feita, em regra, para incentivar o desenvolvimento, mas não há um controle de que se esse desenvolvimento ocorre, não há um controle da empregabilidade que essa renúncia alcança. E eu estava afirmando ao grupo, e afirmo aqui, que se os tribunais de contas forem competentes e diligentes em exercer esse controle, é possível que o Brasil melhore a sua sustentabilidade fiscal, o seu equilíbrio fiscal, sem aumento de carga tributária. E não só também controlando o gasto, mas controlando a receita que é do direito dos entes federados. A intenção do grupo de trabalho é apresentar no mês de novembro, durante o encontro de todos os tribunais de contas do Brasil, uma resolução de diretrizes com o objetivo de apontar aos tribunais de contas brasileiros a possibilidade de se fazer o controle da receita pública. Estamos colocando à disposição de todos os conselheiros para aprovar numa plenária uma resolução. Essa resolução ela será uma resolução de diretrizes para apontar a todos os tribunais de contas, primeiro, que é possível fazer o controle da receita pública em todas as suas dimensões, desde a instituição do tributo, o mecanismo de lançamento desse tributo, os mecanismos de arrecadação, os mecanismos de controle dessa arrecadação e depois o capítulo a que você se referiu, que é da renúncia de receita. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Até amanhã. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.